E ao outro dia de manhã, vindo eu para a igreja, para o salão de reunião, para ter comunhão com os irmãos, atravesso a praia de estacionamento de um supermercado. E quando vou atravessando, havia um homem bêbado sentado num canto, mas estava bêbado, dava para ver. E ele disse: bom dia, moço. E eu segui caminhando reto sem olhar para ele. E ele falou e disse: ué, não vai saudar, moço? Só porque eu estou bêbado, não vai saudar? E aí Deus falou comigo, viu? Ontem eu mandei a lição e hoje estou te provando para ver que realmente eu posso falar através de qualquer pessoa, de qualquer situação que haja na vida, Deus pode falar. Quando nós temos um encontro com a autoridade que é Deus, mas não como bondoso, não como Salvador, não somente como Senhor, não somente como aquele que nos cuida, não somente como Pai nosso, senão como autoridade, supremo, Senhor, supremo, soberano. E temos tido uma experiência tão forte nessa área, a partir daí, nós conhecendo a autoridade, podemos ter condições alguma para ajudar a resolver problemas. E certamente Deus vai nos usar para o seu propósito de paz e harmonia. Olá, amigos, amigas, alunas, alunos, companheiros em Cristo. A igreja está de pé. Ela está vestida de um grande guerreiro. Ela está vencendo, saiu vencendo e para vencer, porque ela está em Cristo. Ela é o corpo de Cristo e Cristo nossa cabeça. Portanto, a igreja não fracassou, nem vai fracassar. No entanto, temos um cenário problemático nos dias de hoje, como nunca antes. Uma situação absurda, afetando as igrejas denominacionais e as igrejas locais que o Senhor está consolidando. Mesmo assim, em todos os lugares do planeta, principalmente na América Latina, onde mais tem crescido o Evangelho nos últimos tempos, na África também, na Índia. São lugares propícios para o crescimento da fé e do Evangelho. Mas, simultaneamente, o inimigo, o diabo, tem lançado suas falsificações e uma afronta muito forte. Agora bem, nós sabemos que mesmo quando o diabo tenha algum poder, o Senhor é Jesus Cristo. Ele tem a supremacia e ele também tem a soberania. Portanto, não tememos. Vamos em frente. Somente que precisamos nos ajudar. São tempos em que tudo tem conspirado contra nós, contra a igreja e contra as igrejas denominacionais, para que não pensemos, para que não procuremos um ao outro, para que nos isolemos, nos separemos, nos aborreçamos com tudo o que acontece e nos afundemos na depressão, na decepção, na tristeza, no abandono. Mas o apóstolo Tiago nos diz, e Pedro também,
endireitem suas pernas, recebam força, ponham-se de pé. Somos guerreiros, não vamos voltar para trás. Mas para que isso não aconteça, individual e grupalmente, vocês precisam de alguma coisa que eu vou abordar nesta tarde, nesta aula, neste vídeo de hoje. Vai ser um vídeo com ênfase no que não se deve fazer, para que você tome consciência que por isso você não está tendo reconciliação no grupo chamado igreja. Você está lutando e não está conseguindo que haja reconciliação, haja paz e harmonia no grupo. Você precisa saber por quê. Antes de que eu lhe revele as táticas do Espírito Santo e da palavra de Deus para saber como lutar para vencer, você precisa ter consciência do que está fazendo errado, mesmo sem nenhuma maldade, para poder deixar de lado essas estratégias equivocadas e possa entender que as coisas espirituais só se ganham no patamar do Espírito Santo. Como disse o profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, não é com exército, nem com força, senão com o meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E esta última frase desmitifica tudo. Desmitifica tudo. Porque há muitos mitos no meio evangélico, no meio cristão. E um deles é exatamente o contrário dessa frase. Somos parte dos exércitos de Deus. Não somos réus. Não somos pecadores. Não somos presos de Satanás. Não somos botim de guerra do diabo e dos demônios. Somos soldados de Cristo, militantes dos exércitos do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Amém? Prepare-se para esta lição de hoje. A primeira lição que você deve se questionar para descobrir se você tem aprendido essa lição ou não. Mas eu posso afirmar desde já que a desobediência e ao desconhecimento dessa ferramenta e ao estar cometendo esse erro que eu vou mencionar, é a porta de entrada para um conflito que não quer ir embora. Um conflito que quer ficar, quer dividir, quer massacrar, quer semear ódio e destruir a unidade, a paz, a fé, destruir a própria igreja. Em Mateus 18, 16, Jesus disse: edificarei minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo duas coisas importantíssimas aí. A primeira é positiva e a segunda é negativa. Comecemos pela negativa. Jesus está dizendo: chegará a hora que o diabo, depois de provar todas as suas estratagemas malignas, ele não vai saber mais como fazer para destruir minha igreja. Então ele vai abrir os portões do inferno
e vai empurrar os demônios para dentro da igreja, para ver se nos destrói de uma vez. Essa é a panorâmica negativa que Cristo apresenta nesse versículo. Mas, no lado positivo, a primeira parte do versículo, edificarei minha igreja. Com esta frase, Jesus está dizendo, não se preocupem, vocês vão vencer, porque eu coloquei a mão na massa. Eu estou na mão, colocando na minha mão vocês. Eu estou trabalhando com vocês. E os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja. Que palavra, não? Que palavra tremenda. Eu creio nessa palavra. Aleluia! Eu creio, eu vivo. E tenho vivido por muitas décadas. Mas nesta última década, nestas últimas 2 décadas, foi extraordinário o mover do Espírito em minha vida. E para tanto, eu lembrei todo o tempo, nestas 2 décadas, de uma frase de um amigo ucraniano, dirigente de obra do Recobro do Senhor, de Watchman Nee, Witness Lee e Don Julian. Eu nunca esqueci a frase deste irmão. Eu vou mencionar ela somente no último item que eu vou tocar nesta aula de hoje. Prepare-se, tem soluções antecipadas para o seu problema, porque eu não tenho tempo suficiente para abordar a parte negativa da problemática e também a solução. Eu deixo as soluções para outro vídeo. Por hoje, eu vou ser mais enfático na parte negativa de toda esta problemática que você quer ver a reconciliação no seu grupo chamado igreja e não está conseguindo. O primeiro item e a primeira razão pela qual você não está conseguindo a solução dos problemas que levaram ao grupo a entrar em conflito uns com outros é por não conhecer a autoridade. Por não conhecer a autoridade. Watchman Nee, no livro Autoridade Espiritual, ele explica muito bem. É o melhor livro que existe, o mais espiritual, o mais bíblico, cheio de versículos. Uma interpretação luminosa de Deus sobre o que é a autoridade. E sabem que uma frase dele que eu nunca esqueço. Ele diz, precisamos ter um encontro com a autoridade. A pessoa que não tem ou não teve um encontro com a autoridade, ela facilmente vai se rebelar de maneira justa, talvez em algum caso, mas em algum outro caso de maneira totalmente injusta e perigosíssima para a sua vida espiritual, porque estaria enfrentando a Deus. Discernir onde está a autoridade, entender que é a autoridade, faz toda a diferença. Romanos capítulo 13 não está enfatizando que o homem seja a autoridade, senão que está enfatizando a autoridade. E a autoridade, segundo a Bíblia, e principalmente sobre esse capítulo,
nesse capítulo, nesses primeiros 12, 13 versículos, a autoridade ali é o próprio Deus. O próprio Deus. O Pai amou tanto ao mundo que deu seu único Filho unigênito para que o mundo não se perca e seja salvo. Quem quer que modifique esse versículo, essa palavra, questione esse versículo e essa palavra, essa declaração de Deus, e distorça esse versículo e essa palavra, essa verdade que está no Novo Testamento, está enfrentando Deus Pai. Deus Pai tem determinado a salvação e o perdão dos pecados para todo o mundo, toda a humanidade. Está disponível para todos e Deus quer que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Não podemos distorcer essa verdade sem estar nos levantando contra a autoridade de Deus, que é o próprio Deus. E neste caso, Deus Pai. E Deus Filho vem em obediência ao Pai e também por sua própria vontade, decidido a entregar sua própria vida para que seja consumada a salvação dos pecadores de toda a humanidade e de todos os tempos. Ele também, devido à sua obediência ao Pai e devido à sua entrega voluntária pelos pecadores de toda a humanidade e de todos os tempos, tem autoridade de Deus como nenhum ser humano, porque ele foi um ser humano também. Mas quer dizer que Cristo, sendo Deus, também ele é a própria autoridade. Quem se levantar contra Cristo e não crer que ele seja verdadeiro Deus, único Deus, e não crer que seja o Filho unigênito do Pai, e que se transformou em o Filho primogênito, quando na redenção ele gerou a todos nós. Quem negar a centralidade de Jesus Cristo em tudo, quem negar que Jesus Cristo é o cabeça da humanidade, do universo, de todos os poderes e potestades, e também em especial da igreja, quem negar essas verdades fundamentais está se rebelando contra a autoridade. E a maioria das denominações, se não todas, estão em rebelião ao cabeça da igreja, tal qual a Igreja Católica Romana. A mesma coisa, o mesmo pecado. A romana tem por cabeça a um homem e por cabeça de sua teologia a Santo Agostinho. E as protestantes têm a Calvino, a Armínio, a Lutero e alguns outros. É o mesmo pecado. Não estou dizendo que seja pecado ter uma denominação, porque vivemos num mundo organizado que se nos exige, por lei, termos uma denominação para sermos identificados jurídica e legalmente. No entanto, o denominacionalismo é uma afronta à autoridade que é Deus. Estão enfrentando a Deus, porque estão tendo por cabeça outros, que não é Deus. E o Espírito Santo, sendo o mesmo Deus, é o único guia dentro de nós
Não podemos ter guias impecáveis, infalíveis, como a Igreja Católica tem ao Papa. Infalível em cátedra, segundo a doutrina deles. Ou seja, enquanto ele está ensinando. Sai daí, pode ser falível. Um absurdo, não? Mas as protestantes também seguem à risca o que diz Calvino ou Armínio. E se dividem entre eles e acham que há justificativa para essa divisão, atribuindo ao grupo que sai como dissidente, como um grupo que se desmembra. Eles são os rebeldes, os que vão embora, quando que estão seguindo o mesmo cabeça, Calvino. Então, a primeira tática e forma que usam tanto as denominações como os movimentos que chamamos vida da igreja também estão cometendo, é desconhecer a autoridade. Não conhecem. A gente precisa ter um encontro com a autoridade. Fui enviado juntamente com outros alunos no meu seminário coreano a fazer evangelização na rua, num domingo. E eu chego a uma rodinha de policiais e quero pregar-lhes o evangelho. E um se botou bem firme e me ordenou que me retire dali porque eles estavam no trabalho. E quando eu quis falar de novo, ele voltou a dizer o mesmo discurso. Estamos trabalhando. Você não pode vir nos falar agora. Aí eu agachei a cabeça porque eu lembrei da lição que eu tinha aprendido com o Watchman Nee, que precisamos ter um encontro com a autoridade. Eu não sei se eu já tinha tido o encontro antes ou estava tendo nesse momento. Mas eu tive consciência nesse momento de que a autoridade, no momento, era esse policial. Deus me mandou evangelizar, mas também não me mandou dizendo evangelize mesmo que tenham que violar as leis e afrontar a uma autoridade minha. O homem nem sempre é a autoridade de Deus. Mas quando um homem está vestido de militar, eu tenho que respeitar. Eu não sei se ele tem autoridade de Deus ou não. Mas as vestes dele me demandam sujeição. E eu fiz bem. Saí dali, tranquilo. E estes dias, vi um vídeo de uma mulher policial, meio o contrário, não? Ela, com um microfone na mão na rua, estava pregando. E vem rapidamente uma mulher de outro lado e começa a falar para ela, não sei o que falou. E ela nem ouvia a mulher e saiu para um lado demonizando aquela mulher. Essa mulher policial não tinha autoridade de Deus. Porque Deus quer salvar a essa outra mulher que veio a reclamar porque ela estava gritando no microfone. Ela não devia demonizá-la. E fez isso justamente porque não estava tendo a autoridade de Deus na vida dela, mesmo vestida de militar. Então, o primeiro ponto que você tem que revisar na sua vida, se realmente você teve um encontro com a autoridade. Se você teve um encontro com a autoridade que é o próprio Deus,
você vai ter temor e tremor para desobedecer a quem quer que seja. Seja uma criança que lhe fale. Eu lembro uma vez, numa palestra de sábado de noite, na minha igreja de juventude, o pastor falou que temos que ver a autoridade de Deus em qualquer pessoa. Temos que estar em sintonia para perceber quando Deus está nos falando. Mesmo que seja uma criança, uma pessoa imprópria a nosso entender, indigna talvez para nós. E ao outro dia de manhã, vindo eu para a igreja, para o salão de reunião, para ter comunhão com os irmãos, atravesso a praia de estacionamento de um supermercado. E quando vou atravessando, havia um homem bêbado sentado num canto, mas estava bêbado, dava para ver. E ele disse: bom dia, moço. E eu segui caminhando reto sem olhar para ele. E ele falou e disse: ué, não vai saudar, moço? Só porque eu estou bêbado não vai saudar? E aí Deus falou comigo, viu? Ontem eu mandei a lição e hoje estou te provando para ver que realmente eu posso falar através de qualquer pessoa, de qualquer situação que haja na vida, Deus pode falar. Quando nós temos um encontro com a autoridade que é Deus, mas não como bondoso, não como Salvador, não somente como Senhor, não somente como aquele que nos cuida, não somente como Pai nosso, senão como autoridade, Supremo, Senhor, Supremo, Soberano. E temos tido uma experiência tão forte nessa área. A partir daí, nós conhecendo a autoridade, podemos ter condições alguma para ajudar a resolver problemas. E certamente Deus vai nos usar para o seu propósito de paz e harmonia. Segundo problema que talvez você esteja cometendo, erro que você esteja cometendo, é muito provável, porque é consequência do primeiro erro que eu mencionei, conhecer a autoridade e ter uma experiência com a autoridade, que é Deus. O segundo erro que você poderia estar cometendo é não reconhecer a autoridade. Ou seja, em outras palavras, desobedecer deliberadamente. Você sabe que Deus está lhe falando e você desobedece deliberadamente. Eu perdi uma casa por esse pecado. Eu tinha que pagar em 15 anos aquela casa. Paguei 5 anos e meio, pontualmente. Emprestei a casa. E quando eu chego, uma manhã perto do meio-dia, na minha casa, toco a campainha, e a pessoa a quem eu emprestei a casa dormia porque havia barulho de ventilador. E eu tinha orado antes de chegar. E eu vinha decidido por algum assunto que não vem ao caso eu entrar em detalhe agora. Mas eu tinha decidido de pedir-lhe a chave e dizer: procura onde você vai ir, porque eu vou esperar aqui na cidade 3 dias, 5 dias, e vou te ajudar, inclusive, a encontrar um lugar, mas você precisa mudar daqui. Porque ele estava fazendo algo muito errado comigo. E eu disse: Senhor, eu vou com esse propósito. Portanto, por favor, Senhor, quando eu chegar, eu vou abrir meu Novo Testamento que eu tenho aqui no bolso, eu vou abrir e eu quero que o Senhor me confirme se é para eu ser duro com ele, firme com ele, ou ter paciência. E fiz assim. Antes de tocar a campainha, abri a Bíblia e Deus me falou: seja firme.
toque para fora esse homem. E quando ele apareceu, eu, com o meu problema de caráter da época, tive piedade dele, misericórdia dele, compaixão, e não me animei a pedir a casa. Conclusão, perdi definitivamente a casa. Definitivamente perdi. Realmente com Deus não se brinca. Quando você percebe a autoridade de Deus, não afronte. Agache a cabeça, humilhe-se, aceite, mesmo que você não goste. Um pai de família, Ambrósio, de nome, pastor, e o filho, não pastor na época, agora já é pastor, muito rebelde contra o pai. E queria converter ao pai na marra da denominação para a vida da igreja. Então, o pai recebeu o filho, como sempre, com muito carinho, com um sorriso, uma bem-vinda. E o filho entrou cabisbaixo, não sorriu, e disse: pai, eu venho aqui porque Deus me mandou. Ah, que bem, amém, amém, disse o pai. Disse o filho: e eu tenho uma palavra de Deus para ti. Pois não, eu vou sentar, porque eu quero ouvir. Que pai exemplar, maravilhoso. Sentou e disse: filho, fala. Deus te mandou falar, fala. O filho falou e o pai obedeceu. E com o tempo, esse filho foi chamado a pastorear. E foi ali que ele recordou o que tinha acontecido com ele e agradeceu a Deus pelo pai que tem. E agora os dois andam juntos, mesmo que em trabalhos diferentes. Se amam, se respeitam, porque tiveram um encontro com a autoridade e um reconhecimento da autoridade. Não é suficiente conhecer a autoridade. É necessário também reconhecer a autoridade. Não somente conhecer, senão também reconhecer a autoridade. E por último, o grande erro, quando há conflitos na congregação, na igreja, seja do recobro, da árvore da vida, ou das denominações, onde quer que haja uma comunidade cristã cultuando a Deus e lendo a palavra, a mesma palavra como em João capítulo 4, os samaritanos e os judeus lendo a mesma Bíblia, mas na boca da mulher samaritana dizendo: vocês creem assim e nós cremos assim. Vocês fazem deste jeito, nós fazemos deste outro jeito, mas tinham a mesma Bíblia. Em todo lado onde haja a mesma Bíblia, e principalmente estejam bebendo da mesma fonte de ensino da Bíblia, calvinismo, arminianismo, ou da vida da igreja, do recobro do Senhor, onde quer que haja dois grupos comendo e bebendo da mesma fonte, tem que fazer que nem dizem aqui no Brasil, abaixar a bola. Há conflito, tem que terem uma consciência que não tem muitas vezes, e por isso os problemas permanecem e não são resolvidos. As diferenças podem ser resolvidas definitivamente ou não.
porque continuamos tendo diferenças. E já vou explicar por quê. Que as diferenças nem sempre são o problema. Muitas vezes as diferenças são o problema, mas muitas vezes não. Já vou dizer por quê. Mas, quando há diferenças, e mesmo assim se lida de uma maneira correta para que haja perdão, reconciliação e possam andar juntos apesar das diferenças, a ferramenta que eu vou mencionar tem que ser desestimada, rechaçada, jogada fora. Aí vem o dito do meu amigo, que era um dirigente do Recobro do Senhor, creio que até agora, em Buenos Aires. Era uma reunião para fazer lições de crianças, lições bíblicas para as crianças, os adolescentes, os jovens, por faixas etárias, e ele convidou uma doutora em sociologia e me convidou a mim e mais outro irmão. Éramos 3 para discutir num shopping, sentado, tomando, comendo algo bom ali juntos, o tempo todo que precisássemos, para discutir esse tema e elaborar as lições para as distintas faixas etárias dos irmãos mais jovens que congregavam ali com ele. E eu fui muito categórico com o grupo. E quando saímos dali, esse irmão me abraçou e caminhou comigo abraçado umas 5 quadras. Eu tinha até vergonha, porque eram 2 homens abraçados. Prejuízo, né? Eu tinha vergonha, eu ia cabisbaixo. E ele abraçando-me, me levou muito tempo pela rua. E ali me disse estas palavras: Tito, alma com alma não resolve nada. Alma com alma não resolve nada. Tem que ser espírito contra a alma, para que a alma possa se submeter. Porque se não há espírito, não vai haver solução. Não vai haver. E este tópico eu posso ensinar e vou ensinar em um vídeo separado, porque é muito profundo e eu quero ensinar a andar no Espírito. Eu aprendi a andar no Espírito há muitos anos. Há muitos anos aprendi e venho andando no Espírito todos os dias. E espero que você também tenha experimentado isto na sua vida. E com certeza você vai concordar comigo quando ouça e veja o outro vídeo que está para vir. Porque realmente o andar no Espírito é possível totalmente. E é uma maravilha. A gente tem paz com a gente mesmo e paz com os outros e pode ajudar a resolver qualquer tipo de problema. E tem a graça de Deus para resolver. Mas então agora vou ir fechando em explicar por que há diferenças que são problemáticas, são o próprio motivo das dificuldades relacionais, dos conflitos, dos problemas. E por que outras diferenças não são problemáticas, e sim serão, não digo necessárias, mas são respeitáveis e devemos respeitar. Sabem por quê? Porque ninguém tem o mesmo crescimento que os outros. Ninguém. Ninguém. Todos, se Deus me disse um por um de nós, todos somos diferentes em grau de crescimento e maturidade de vida de Deus em nós. Todos. Agora,
Se eu estou com um problema relacional dentro da comunidade da igreja, que talvez não é problema da igreja, senão de um membro da igreja e eu, e estamos tendo um problema entre nós, congregamos no mesmo lugar, lemos a mesma Bíblia, estudamos a mesma palavra, temos que nos ver, nos relacionar, participar da ceia do Senhor juntos, estar em todas as atividades de comunhão espiritual juntos. Mas há algo que me separa desse irmão e a ele de mim. E eu considero que eu estou vendo melhor a coisa. Eu estou agindo melhor. Eu tenho maturidade para lidar com esse problema. Mas o irmão não me dá oportunidade, porque ele é muito infantil na fé. Ele não cresceu muito como eu. Se eu creio assim, eu sou o primeiro que tenho que me abaixar e louvar a Deus por esta diferença, porque isto me obriga a ser como criança, como menino, para conseguir conquistar a este outro menino. Dá para entender? Realmente é uma bênção a convivência na congregação. É uma bênção. Mas eu quero dizer claramente neste final de aula do vídeo de hoje que você, por agora, eu vou dar a única recomendação muito simples. E no próximo vídeo, então, desta temática, é que eu vou poder entrar em detalhe. Duas coisas fáceis de fazer. Uma, procure a reconciliação apesar dos diferentes níveis de maturidade espiritual. Claro, se a diferença é entre o fluir da vida da igreja com o fluir calvinista ou arminianista, não tem como resolver esse problema, porque aí é um conflito entre espírito e alma. Defina primeiro isso. E se ambos lados em conflito estão bebendo de uma mesma fonte, olha só, eu não estou circunscrevendo a solução aos da corrente da árvore da vida, do recobro do Senhor, da vida da igreja. Não. Eu até estou ajudando os irmãos denominacionais a ter paz entre eles. Se a sua linha é calvinista ou arminianista, defina primeiro que as duas partes em conflito estão tendo o mesmo entendimento, o mesmo padrão de conhecimento. E quando você tem essa definição, então você tem que ter a disposição a aceitar as diferenças por gradualidade de crescimento. Porque você não está lidando, você, irmão evangélico, não está lidando com um que é infiltrado, que está na comunidade evangélica e quando brigou com você diz, eu sou católico e eu não vou mudar. Então você, que tem para resolver com ele? Se tem outro cabeça pensante para a teologia de sua igreja, que é Santo Agostinho. Então não tem papo de por meio, não tem diálogo. Mas quando você definiu isso, lembre-se deste primeiro ponto. Respeitar a gradualidade da maturidade de cada um. Se você consegue ter mais paciência, mais compaixão, mais saber ouvir, mais perdoar, palavras mais suaves e mais amorosas, mais edificantes, quer dizer que você está se provando a si mesmo como mais maduro. Então vá em frente.
Continue que o Senhor e o Espírito Santo vão lhe auxiliar e vão lhe dar graça para poder ajudar este irmão. Mesmo que o problema não se resolva. Mas você não vão ficar mais inimizados, senão, pelo contrário, o caminho aplainado para uma próxima reconciliação. E em segundo lugar, se você não teve sucesso por meio desta tática, você agora pode orar e não sentir uma rivalidade interior contra seu irmão. A mim me aconteceu muito disto, que eu consegui aplainar o primeiro ponto, o primeiro obstáculo. Eu consegui aplainar. Mas o segundo estava dentro de mim, que me incomodava, porque eu sabia que eu orar do jeito natural que o meu espírito demandava seria uma hipocrisia, porque eu não conseguia perdoar este irmão. Mas quando eu consegui dialogar, e ele comigo dialogar, e tenho reconhecido o grau de espiritualidade dele, e tenho ocupado o meu próprio lugar como devo, e tenho tido respeito, carinho, humildade, amor, paciência para com ele, então agora eu volto para casa tranquilo, capacitado para orar. E agora sim eu posso orar tranquilamente. Posso orar por um problema, muitas vezes até Deus abrir o caminho amplamente para a solução do problema. E mesmo assim, termino aqui, mesmo assim, se ele diz, tudo bem, meu irmão, eu também te perdoo, eu também peço perdão, vai ficar tudo em paz, vem aqui, eu vou te dar um abraço, eu sinto que Deus realmente está derramando seu amor no nosso meio, já não vai haver mais nenhum problema, mas sabe qual é o problema agora que eu não posso obviar, ou seja, deixar de lado? É que eu já perdoei, já está perdoado, você perdoou, está tudo certo na presença de Deus. Mas minha filha, ela está liderando lá aquele grupo, ela quer que eu ajude lá, assim que, tudo bem, vai dizer você. Então tá tudo resolvido, que vá para lá. Há uma razão que não é uma razão conflitiva. Vai lá, fica então lá. E ficam dois grupos diferentes, aparentemente diferentes. Mas estão bebendo da mesma fonte, tarde ou cedo será mesmo que não seja antes que aquele momento que estamos esperando, que se chama a glorificação, quando os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós que estejamos vivos naquele momento seremos juntamente com eles glorificados para a eternidade. Então, se não aconteceu antes, vai chegar o momento que vai acontecer a unidade total. Portanto, tem coisa que não poderemos resolver, mas temos que saber lidar com ela no espírito e não na alma, porque movendo-nos na alma, que é mente, vontade e emoções, nunca teremos solução de nada. Mas movendo-nos no nosso espírito, onde mora o Espírito de Deus, olha, temos tudo assegurado, porque nós estamos em Cristo, aquele que saiu vencendo e para vencer.